Discipulado. O curso objetiva levar todo o conhecimento necessário para o aluno ou discípulo até as condições de batismo. São áudios e apostilas que devem ser ministrados durante o discipulado, totalmente gratuito. Se inscreva no canal do Evangelista Flávio, também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Vamos ao estudo. Sejam bem-vindos ao Discipulado, o estudo da sã doutrina. Tema do estudo: o reino. João 14, tirando dúvidas. Hoje nós, depois, entraremos num assunto ainda sobre o reino de Deus, esclarecendo algumas dúvidas, sobre alguns pontos, que normalmente as pessoas querem uma explicação, porque nós temos pregado que o reino vai ser na terra, sobre a herança do trono de Davi, e com certeza alguns pontos fica na mente dos ouvintes, com respeito a esta conta. Está em João capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Nós gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas que normalmente surgem na mente do ouvinte quando se prega a respeito das promessas de um reino na terra. Porque, de um modo geral, todo o meio evangélico cristão acredita, tem uma esperança de que vai morar lá no trono de Deus, vai lá para o trono de Deus. E nós já fizemos alguns estudos aqui, onde nós estávamos mostrando que, na verdade, na oração do Pai Nosso, certo, pastor João? Na oração do Pai Nosso, nós invocamos que esse reino venha para a terra. Nós invocamos, nós pedimos a Deus que o seu reino venha a nós, é isso? Isso é verdade. Mas existem algumas passagens da Bíblia que falam, por exemplo, como essa que nós lemos em João 14, que na casa de meu pai há muitas moradas. Certo, pastor Flávio? Certo. E essas moradas que estão lá no céu são as moradas celestiais, a Nova Jerusalém. No livro de Hebreus diz que a Nova Jerusalém foi o arquiteto e construtor, foi Deus, né? Deus é o arquiteto e construtor. E ela está preparada desde quando? Desde quando que essa morada já existe? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então ela já existe, né? O livro de Filipenses diz, no capítulo 3, versículos de número 20, que nós temos lá, Filipenses 3, versículo de número 20. Quem achar vai ler para nós. Pastor João. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É uma verdade. A nossa pátria está no céu. Mas nós aguardamos que ela venha para cá, certo? Lá em Apocalipse 21, pastor Flávio, o que nós encontramos com respeito à nova morada, os novos céus e nova terra? Será que nós vamos até ela? O que diz o livro de Apocalipse, capítulo 21, pastor Flávio? Leia para nós, capítulo 21, do 1 ao 3, ao 4, e explica para o nosso rádio ouvinte a respeito dessas moradas que vão descer do céu. E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Que ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e ele terá o seu povo,
e o mesmo Deus estará com ele e terá o teu Deus. Ouvinte, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela está no céu. Então o apóstolo Paulo falou correto quando ele escreveu em Filipenses, capítulo 3, de verso 20. A nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual virá e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o teu corpo glorioso. Vejamos bem, ouvinte, que esta cidade, ela está no céu, mas ela vai descer. Descer para onde? Para a terra. Tem dúvida? Bem, ela vai descer para a terra. E ela vai descer habitada, pastor Flávio? Ela vai descer vazia, né? Com Deus apenas, um Deus apenas. Mas por que o pastor afirma que essa cidade vai descer vazia? Porque quem vai povoar esta cidade vai ter a igreja, vai ser o povo de Deus. E onde vai estar a igreja quando ela descer? A igreja vai estar aqui. A igreja vai estar na terra, caríssimo ouvinte. Tanto que nós vemos no capítulo 21 de Apocalipse que a Nova Jerusalém ela é comparada a uma noiva enfeitada para o teu marido. Como é que é feito o casamento? Né? Casamento, a noiva não se prepara toda para encontrar com o marido? E o marido não fica esperando a noiva no altar? Então, o marido, que é a igreja, Jesus Cristo, que é a igreja, vai estar aqui na terra, aguardando a noiva, que é a cidade de Jerusalém. Ela desce ataviada como uma esposa. Onde está, então, o marido? Onde está a igreja quando ela vem do céu? Sem dúvida, ele estará na terra, né? Então, a igreja não está dentro da cidade de Jerusalém. Você vai ler ali em Apocalipse 21, nitidamente você vai ver que a cidade desce com Deus para a terra, onde se dá um encontro com a igreja, Jesus e a igreja. Por isso que o verbo no capítulo 21 de Apocalipse está no futuro. Pois Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, pois Deus habitará com ele. Quer dizer, significa que não estava habitando. Justamente por essas coisas, nós queríamos então entender mais a respeito de João 14. Vamos dar mais uma lida novamente de João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 4 ou 3, né? Do Evangelho de João, que fala que Jesus ali diz que na casa do Pai há muitas moradas, existem, né? Muitas moradas. E ali também Jesus fala que foi preparar lugar. Vamos entender ali João 14 em relação a essas coisas do qual nós estamos falando. Pastor Flávio, lê para nós, então, João 14, do 1 até o 3, tá bom, né? Ótimo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se aqui não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Na minha versão diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja bem, ouvinte, o pastor João Ananias pode também me ajudar a respeito desse atento. Aqui diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Certo, pastor João Ananias? De fato, a Bíblia relata que já há morada. Ele não vai ter ainda feito. E Jesus ainda complementa. E se não fosse assim, eu vou teria ido preparado. Então significa que já há morada. A morada já está pronta. E um detalhe importante do evangelista colocou no tocante ao casamento, que nós sabemos que o noivo, ele fica no altar esperando a noiva entrar. Sabemos que a noiva ali é simbolizada pela cidade santa Nova Jerusalém. O noivo é Jesus Cristo, que já está na terra. Por que já está na terra? Porque por ocasião do advento, da sua segunda vinda, ele já veio 1000 anos antes desse fato glorioso que é a descida de santidade. Já estava explicando sobre esse trono de Davi,
e sobre o reino messiânico, que Jesus ele vai reinar sobre toda a terra. Zacarias 14, verso 9. Naqueles dias um terá o Senhor e um terá o seu nome, né? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Mas aqui em João, do qual nós lemos capítulo 14, fala que que há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Nós vemos em Hebreus capítulo 9, versículo de número 24, que diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, quando Jesus ascendeu para o céu, já existia esse santuário, essa morada de Deus? Já existia. No livro de Hebreus também diz que essas moradas, cujo artífice e construtor é Deus, está preparada desde a fundação do mundo. Está em Hebreus 11, versículo de número 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Essa cidade já está construída, já está preparada desde a fundação do mundo. E Jesus está querendo consolar-os. Nós fizemos uma leitura ali, o que estava acontecendo ali no capítulo 14 para Jesus falar todas aquelas palavras? O que será que estava acontecendo? Por que os discípulos estavam ali tristes, né? Ele falou, não tudo o vosso coração. Com certeza eles estavam esperando algo, né? Da parte do Senhor Jesus Cristo. Em programas anteriores, nós falamos que muitos deles imaginavam até que o Cristo, o Messias, o instaurado do rei de Israel por aquela ocasião. Aí nós demos a explicação no programa passado que não competia a ninguém, certo? A não ser o Pai. É isso que o evangelista saber o tempo da estação. Não era o momento ainda, mas eles tinham alguma esperança. Então Jesus, para controlá-lo, então lembrou dele que há morada na casa do Pai, já preparada pelo Pai, e que se não houvesse, ele iria para preparar, mas ali ele estava querendo colocar que já havia morada, assegurar que já havia morada, com essas palavras, então, consolando ali os irmãos, os discípulos que estavam entristecados. Vamos imaginar o seguinte, a questão condicional, né? Se hoje chover, eu não vou poder ir, né? Então eu coloquei uma condição. Jesus falou, se não fosse assim, o que, pastor José? Se não houvesse morada. Se não houvesse morada, o que ele faria? Ele iria preparar. Ele iria preparar, mas essas moradas já existem. Então, Jesus, na verdade, não foi preparar. Ele foi, na verdade, para o céu. Ele vai receber de lá autoridade, como nós lemos lá na parábola do homem nobre, que partiu para uma terra remota, que está em Lucas, capítulo 19, versículo 11 e 12, em diante, né? E ao preparar e receber esse reino, ele vai o quê? Voltar. E lá em João, ele promete que volta? Pastor, promete. Exato, promete. Ele promete no versículo 3, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós estejam também, não estejam junto comigo. Mas quando Jesus voltar, o que vai acontecer, pastor João? Quando Jesus voltar, ele volta de novo para o céu, vem até a igreja e leva para o céu. O que os profetas, o que a Bíblia mostra com respeito ao retorno de Jesus? No capítulo 2 do profeta Daniel, ali na visão daquela pedra tirada, tem auxílio de mão, que feriu o pé da estátua, o assunto que em breve eles vão estar aí compartilhando com os radiografos, fala que esta pedra, ela se tornou um grande monte, ou seja, que é toda a terra. Essa pedra simboliza o Senhor Jesus Cristo, o Messias. E monte, nós sabemos que, em termos de profecia, denota um governo, reino. Então, esse reino vai encher toda a terra. Então, ali não há espaço e nem pano de dúvida de Jesus vai permanecer na terra, mesmo porque é a terra que vai precisar passar por um período de reparação, de regeneração, conforme o próprio Senhor Jesus colocou para o apóstolo o dedo, por ocasião da pergunta que Pedro lhe falou que deixaria tudo para segui-lo. Qual que seria a recompensa? Então Jesus lhe prometeu que quando ele se sentar no trono da sua glória,
Né? E ele concederia que ele também está sentado por 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso seria por ocasião do período da regeneração, que é o reino messiânico, correto? Para confirmar, Daniel 2, versículo de número 35, depois do o irmão pastor Flávio pode ficar em Zacarias 14, nós vamos ver que não existe uma vinda de Jesus em duas etapas. É uma segunda vinda para reinar mesmo. E essa pedra que te fala no capítulo 2 de Daniel, trata-se do reino de Cristo. Daniel 2,35 fala assim: então foi juntamente esmiltado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a fragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar alguns para ele. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Nós vamos ver que esta pedra, no versículo 45, se trata do reino de Deus, 44 e 45. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, ele militará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Então a pedra que foi cortada sem mão, sem auxílio de mãos humanas, trata-se da vinda de Jesus. Ela vem, bate na estátua, esmiúça os reinos, enche toda a terra. Então o Senhor Jesus Cristo ele vem e reina sobre a terra. De uma forma mais literal ainda, nós vemos essa intervenção divina sobre a terra e Jesus reinando aqui na terra em Zacarias capítulo 14, versículo de número 3 e 4. Pastor Flávio vai ler para nós. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será pendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá ali um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e metade para o sul. Pode ler o versículo seguinte, irmão. Eu fugirei pelo vale de meus montes, porque o vale dos montes chegará a Azel. Sim, fugirei como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Olha lá, todos os santos com eles. Jesus falou, e se eu vir outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. E nós estamos vendo em Zacarias 14, o profeta dizendo que os pés do Senhor Jesus tocarão no Monte das Oliveiras. E é um toque literal, porque o Monte das Oliveiras vai ser pendido ao meio, certo? Pastor Flávio, não é simbólico, né? Não é literal. Vai ser pendido ao meio, ainda diz que os judeus israelitas que estiverem na cidade de Jerusalém vão fugir no meio do vale aberto pelos pés do Senhor Jesus. Significando, então, que vai haver um livramento do remanescente de Israel por ocasião da vinda de Jesus. E Jesus disse que a igreja vai estar com ele, para que onde estiver, vós estejais também. Então, o que é, na verdade, o arrebatamento? O que seria o arrebatamento? Seria o arrebatamento para o Senhor nos buscar, nos levar para o céu, ou o arrebatamento teria um outro propósito, apenas de ajuntamento? Pastor João Ananias. O arrebatamento ele tem um propósito de ajuntamento, porque nós estaremos encontrando com o Senhor nos ares, porque sabemos que o Senhor ele tem terra espalhado nos 4 cantos da terra. Então a recepção terá nos ares, né, nas nuvens. Lá em 1 capítulo 4, nós podemos conferir essa passagem, né, que já demos em programas anteriores. Então a finalidade do arrebatamento é justamente para que haja o ajuntamento do povo, ou seja, da igreja, para o encontro com Jesus nos ares. Aí, conforme foi profetizado pelo profeta Zacarias, o teu terra estará pisando como as oliveiras. E nós sabemos que para qualquer avião, Jesus está vindo justamente para interromper uma grande batalha, que é uma profecia também que nós lá estamos correndo com o pesado radio 20, que é a questão da batalha do Magedon, não é isso, Evangelista?
Armagedon é a grande batalha do Deus Todo-Poderoso que dará lugar aos momentos anterior à vinda de Jesus. Vai ser um grande acontecimento que vai abalar todo o planeta, onde todas as nações da Terra, por causa do Oriente Médio, por causa da cidade de Jerusalém, nós já vemos que existem problemas muito sérios com respeito ao Oriente Médio. Certo, pastor Flávio? E esses problemas que estão sendo causados por causa da cidade de Jerusalém. Porque em 1977, na Guerra dos 3 Dias, Israel anexou os territórios da Cisjordânia e a parte oriental da cidade de Jerusalém. E até hoje existem resoluções da ONU contra Israel para que devolva metade da cidade ou a cidade inteira seja internacionalizada para que haja paz naquele lugar. Essa semana mesmo, há 2 semanas atrás, o presidente Bush, em Utah, ele convocou nos Estados Unidos uma reunião com os líderes de Israel e os líderes árabes e da Cisjordânia, para que essa reunião fosse começar a negociação a respeito do território da Cisjordânia e da Palestina ali, que foram anexados por Israel, e a cidade de Jerusalém também. E o grupo do Hamas, que tomou posse da faixa de Gaza, eles não querem que negocie com Israel, porque eles dizem que Israel não vai devolver Jerusalém, mas eles querem Jerusalém como capital do Estado da Palestina. E está virando um grande conflito, e os profetas da Bíblia falam sobre esse conflito, que é o Armagedon. Mas voltando ao que nós estávamos falando, para que vai dar o arrebatamento, então? O arrebatamento é um ajuntamento. E estará em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 15 até o versículo número 17. Pastor Fernando vai ler para nós. Não quero, porém, irmão, que estejais ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que com Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra, que os que estão dormindo em Cristo vão ressuscitar primeiro. E a igreja, pastor João, que estiver viva por ocasião da vinda de Jesus, serão transformados. Nós acreditamos que essa transformação seria uma morte súbita, uma morte instantânea, não abrir e ficar isso, porque nós sabemos que esse corpo coletivo a qual no momento habitando, ele vai ter desfeito e se transformado num corpo glorioso, num corpo incorruptível, num corpo imortal. Essa nova esperança, aquela terra da primeira ressurreição, que nós lemos lá no versículo 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Que bem-aventurados e santos é os que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre este, a segunda morte não terá autoridade, não terá poder, não terá poder. E esse arrebatamento, o caro ouvinte pode perceber que se dá numa região das nuvens norte-Ari. Nuvem e Ari pertencem ao primeiro céu. Nós podemos distinguir claramente na Bíblia 3 céus. O primeiro céu, que é a expansão acima da terra, onde voam as aves, que é o céu atmosférico, até a estratosfera, né? Depois nós encontramos um segundo céu na Bíblia, que é o céu dos astros, das estrelas, que é o pacto sideral. E a Bíblia também fala, o apóstolo Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu, que é onde é o trono de Deus, que está numa outra dimensão. Mas as características do céu do qual
o apóstolo Paulo fala que vai dar o arrebatamento, é a característica do céu, o primeiro céu, onde está o quê? As nuvens. A encontrar o Senhor nos ares, porque ele descerá, o teu Jesus está vindo do céu para a terra. Então, na verdade, o arrebatamento é o quê? É uma recepção da igreja com o Senhor Jesus nos ares. E ali o Senhor vai deter aonde? Disse o profeta Zacarias. Aonde que o Senhor Jesus vai deter? No Monte das Oliveiras, mesmo local de onde atendeu ao céu, quando apareceu aqueles dois varões vestidos de branco, dizendo aos discípulos que se encontravam naquele momento, que porque ficavam tão admirados olhando para o céu, porque este mesmo Senhor Jesus que viste agora sendo ocultado nas nuvens, há de vir, há de vir. Então, do mesmo ponto que o Senhor Jesus ascendeu ao céu, ele deverá descer. Nós podemos conferir essa passagem em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, não é isso? Nós vamos dar aqui a oportunidade para o pastor Flávio, de ele estar fazendo essa leitura e comentando a respeito. Então, o mesmo ponto é o Monte da Oliveira, de onde ocorreu a ascensão e onde ocorrerá o advento, ou seja, a volta do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia relata que todos os santos estavam com ele, porque já encontrou com ele nos ares, não é isso? E descerá com ele, conforme foi profetizado no capítulo 14. Atos 1, versículo 9 em diante. O pastor Flávio. E quando dizia isso, vendo ele, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ele que, junto dele, se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que está olhando para o céu? Este Jesus que dentro de vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu houve que ir. Olha lá, a promessa dos dois varões, desses 2 anos, de que da mesma maneira que Jesus subiu do Monte das Oliveiras, nós vamos ver ali no versículo de número 12, que então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Quer dizer, Jesus atendeu do Monte das Oliveiras. E agora em Zacarias 14 nós vemos na vida do Senhor ele fazendo o mesmo trajeto, só que o contrário. Agora ele voltando para a terra, descendo, detendo, como os varões prometeram. Exatamente. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o ajuntamento se dará nas nuvens, porque o Senhor Jesus vai vir num determinado ponto da terra, aonde? Sobre Jerusalém, onde estará ocorrendo o Armagedon, correto? E ali se dará o ajuntamento que ele desce todo mundo das oliveiras, o mundo das oliveiras é pendido ao meio. Então você veja aí, ouvinte, que harmoniza tudinho. A palavra de Deus, ela se encaixa perfeitamente. E Paulo diz que o nosso arrebatamento se dará ao encontrar o Senhor nos ares. Jesus também disse: enviará os teus anjos aos 4 cantos da terra com ito, clamor de trombeta, os quais reunirão os teus escolhidos. Está escrito no livro, parece de Lucas, né? Que Jesus vai reunir os teus escolhidos, enviando os teus anjos na frente. Por isso nós percebemos, ouvinte, que não existe uma vinda de segunda etapa do Senhor Jesus, em 2 etapas, uma para arrebatar secretamente a igreja, levar para o céu e depois voltar novamente. Nós vemos que Jesus vem, a pedra bate nos pés da estátua, que faz um grande monte e enche toda a terra. É isso que nós percebemos. Então, quando Jesus disse em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, é verdade, existem essas moradas. Mas em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos que a igreja vai para esse lugar. Nós encontramos o contrário, que esta morada, da qual Deus é o construtor, ela vem e desce para a terra. E aí a igreja entra nessas moradas. Paulo diz que Jesus entrega o reino a Deus do Pai, e Deus é tudo com todo. O pastor João Ananias vai ler mais uma passagem para nós. Eu gostaria de ler uma passagem aqui, voltar aqui a palavra ao evangelista, né, Flávio, para que ele comentasse. Mas um fator importante, que é bom nós esclarecermos aí os coisados radiovintes, é que antes desse ajuntamento, né, do povo santo, que se espalha entre os 4 cantos da terra, o Senhor enviará teus anjos e ele terá uma missão gloriosa
também é secreto. Isso antes do ajuntamento, que nós vamos fazer agora a leitura aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo 41, que diz assim: E mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, aonde é o reino de Deus? Aonde existe iniquidade, que precisa, escândalos, que precisa ser desfeita? Então, a gente gostaria que o irmão comentasse, para deixar claro isso aí ao rádio ouvinte, essa passagem gloriosa. A parábola do trigo e do joio, né? Esta é a explicação que o Senhor Jesus Cristo está dando aqui. E ele diz que os seus anjos primeiro virão e colherão do seu reino, os escandalosos e os que cometem iniquidade. Onde estão os escandalosos que cometem iniquidade, pastor Flávio? Estão na terra? Estão na terra. Estão na terra. Aqui na terra estão os escandalosos. E Jesus falou que mandará os seus anjos e colherão do seu reino os escandalosos que cometem iniquidade. E de onde é que é o reino do Senhor Jesus? Aqui na terra. É aqui na terra. Porque ele está dizendo que do reino dele vai ter tirado os escandalosos. Então os anjos, primeiro, eles vão fazer um trabalho de limpeza, de justiça. Mas dos justos, eles serão reunidos e colhidos no celeiro do Pai Celestial. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Esse trabalho de limpeza que os anjos vão fazer é exatamente o que está mostrando de que primeiro vai ter tirado da terra o ímpio, arrancado com raiz. O livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 21 e 22, nós encontramos uma passagem muito interessante. Quem vai ter tirado primeiro da terra? O justo ou o ímpio? Provérbios 2, versículo de número 21 e 22. Pode ler para nós, pastor João Aninha. Porque os retos habitarão a terra, e os justos permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos terão desraigados. Então, quem vai ter tirado com raiz, desraigado da terra? O justo ou o ímpio? Os ímpios. E quem vai permanecer na terra, segundo está dizendo Provérbios 2, 21? O justo. O justo permanece na terra. No livro de Salmo 37, o pastor Flávio vai ler para nós, fala a respeito dos mantos. O que é que os mantos, aqueles que obedecem a Deus, vão herdar, segundo a palavra de Deus? Salmo capítulo de número 37. Vamos ler lá. Pastor Flávio, lê para nós Salmo 37, 29. E os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Olha lá, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Na parábola do trigo e do joio, Jesus diz que quem vai ter arrancado da terra é o joio. O ouvinte já parou para pensar nisso? Tanto que diz ali, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Então, quem é que sai da terra? O justo ou o ímpio? Provérbio, capítulo 37, e versículo 9 do livro 5. Porque os malfeitores terão exterminado da terra. Olha até, os malfeitores terão exterminado, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, quem vai herdar a terra? É o ímpio ou é o justo? Segundo a palavra de Deus, é o justo. E quem vai ser bela exterminado, arrancado com raiz, pastor Flávio? É o ímpio, verso 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentará para o seu lugar e ele ali não estará. Salmos 37, versículo de número 10. Repetindo, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentará para o seu lugar e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha lá, pelo que eu estou entendendo aqui, pastor Flávio, quem vai olhar quem e não vai encontrar de fato aqui na terra é quem?
quem que vai olhar e não vai ver mais as pessoas aqui? O justo que vai olhar e não vai ver mais os ímpios, ou os ímpios que vão olhar e não vão ver mais os crentes, segundo está lendo ali. É o justo que vai olhar e não vai ver mais do ímpio. Olha lá, se você ler ali Provérbios 30, aliás, Salmo 37, versículo 10 e 11, você vai perceber que quem está olhando é o justo. E ele não está mais vendo quem, pastor Jorani? Os lucros, é o Severo. Mas a gente sempre usa uma mensagem aí de que dizem que os ímpios vão olhar e não vão ver mais do crente. Contrário aí o que está na palavra de Deus, é que explica a Bíblia. Por isso é bom fazer uma conferência. Tem um fator importante. A palavra de Deus nos diz no Evangelho também que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nos dias de Noé, caído nos radiozinhos, quem foram os que retaram sobre a terra? Foram ali os justos ou foram os ímpios, aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, para os radiovinhos meditarem e pensarem? E a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí voltando à pergunta, quem estará ficando, né, na terra e quem será dela exterminado? Então, fazemos bem ficar atento, conferenciarmos isto. Sobre a parábola, sobre a questão do dilúvio, que Jesus compara a vinda dele com o dilúvio. Está em Mateus 24, versículo de número 36 em diante. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Somente o Pai sabe o dia da hora. Nós podemos ver aqui que Jesus Cristo, nesse aspecto, ele não tem essa informação. E a lei diz aqui, e como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ver aqui no versículo de número 38. O que acontecia nos dias de Noé? Porquanto aqui, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pastor Flávio, quem que o dilúvio levou no tempo de Noé? Quem que o dilúvio arrastou e destruiu? O ímpio, pecadores. Os pecadores foram levados pelo dilúvio. Assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus disse que na vinda dele vai ter exatamente igual. Isso, pastor João? Exatamente, ele falou que assim como foi nos dias de Noé, terá na vinda do Filho do Homem, não é isso? Aí ele diz assim, estando dois no campo, terá levado um e deixado o outro. Então quem vai ser levado estando no campo e quem vai ter deixado lá no campo? O levado, obviamente, será o iníquo, o certo, injusto. E quem vai ser deixado? Deixado é o justo. É o trigo que será então colhido no celeiro, simbolizando o reino, entrando no celeiro, e resplandecerão no reino de glória do seu Pai. Você está percebendo isso, ouvinte? Que quem vai ter levado aqui, em Mateus capítulo 24, não é o ímpio, como todo mundo pensa. Porque se for o ímpio que vai ter levado, deixado, quer dizer, né? Nós temos alguma coisa errada aí. Porque quem vai ser levado, nesse sentido da parábola aqui, é quem vai ser destruído. E quem vai ser poupado, no caso, deixado, o justo é o contrário. Porque tem muita gente que ensina que quem vai ser levado aqui é o justo e quem vai ter deixado é o ímpio. Mas isso é porque muitos almejam a morada no céu. Né? Entende que vai ao contrário. Mas nós sabemos que o reino é do céu, mas ele virá sobre a terra. Sim, todos os lugares da Bíblia que fala de reino, fala reino dos céus, não é no céu. É diferente de reino no céu. É reino do céu, quer dizer, um reino vindo da parte de Deus. O ouvinte já parou para pensar nisso? Não é todo Pai Nosso, a gente sempre volta para lá sobre isso tudo. Nós falamos, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Então, quem vai ter levado aqui nos dias de Noé e na vinda de Jesus vai ser o ímpio. Pode ler, né? Estando dois no moinho moendo, um será levado e outro será deixado. Levado no sentido de destruído, assim como o dilúvio veio e levou a todos, e deixado no sentido de ser poupado. O que foi poupado na época de Noé? Foi Noé e a tua família, a arca, né? A igreja
vai ser poupada, ela vai ser protegida. Nós estaremos falando sobre esses assuntos em programas futuros. Nós vamos falar sobre o Armagedon, sobre o Anticristo, sobre a marca da besta, esses assuntos importantes, como nós já vemos também comentando em programas anteriores. Se um ouvinte não tem ainda ou não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, nós temos disponibilidade de estar fornecendo o CD com as gravações dos programas anteriores para que o ouvinte possa acompanhar todo o raciocínio e examinar nas suas escrituras para ver que as coisas são, de fato, desse jeito mesmo. Caro amigo e amiga ouvinte, seja um bereano e vá conferir nas escrituras se é assim mesmo. Não se trata de religião e sim de salvação da sua alma. Disponibilizamos a apostila deste estudo gratuitamente. Baixe e examine cuidadosamente para o seu crescimento espiritual. Para mais estudos bíblicos, acesse o site igrejadedeus.com.br. Não esqueça, se inscreva no canal do Evangelista Flávio, também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Paz seja convosco.